Olá, meu nome é Darlan Pucci, meu blog é Casa de Pucci e hoje eu vou fazer mais um salame. Para isso eu vou usar um lombinho de porco que eu tirei da embalagem e lavei em água corrente, e também vou usar banha de porco. A banha de porco ela é da parte traseira do porco, das costas do porco. Próximo passo vai ser cortar e deixar no congelador por mais ou menos 1 hora, para que ele comece a congelar, e daí eu vou passar pelo moedor de carne. Ok, depois de calculado o peso, vou cortar pode ser cortar em quadradinhos para passar no moedor, ou pode cortar em tirinhas. Dessa vez eu vou cortar em tiras. Recordando, o salame tem 1.300 de lombo de porco e 200 gramas de banha de porco. Cortem tiras assim. E assim vai para a carne toda. E depois de cortado em tiras, vai pro congelador e vai ficar lá mais ou menos por 1 hora. Ok, a próxima fase é moer a carne e a banha. Esse é meu moedor de carne. Eu vou montar ele agora. As partes de metal sempre mantenho no congelador. Depois que eu uso, eu lavo bem, seco, coloco nessa bolsa plástica e deixo no congelador. Essa fase é importante, que a carne esteja bem gelada e todo o equipamento esteja bem gelado. E tentar fazer um processo rápido para evitar que a temperatura da carne suba. E agora fica na geladeira. Eu vou calcular o peso dos temperos que vão ser usados. E também vou preparar a embalagem. Dessa vez eu vou embalar nesta tripa artificial, tripa de colágeno. Ela é seca, não é muito flexível. Eu vou deixar em água morna mais ou menos por umas 2 horas, e daí vou embalar a carne depois que a carne já estiver preparada, temperada. Ok, para fazer o salame, eu pesei a carne, eu cortei em tiras. Falando nisso, é muito mais fácil passar pelo moedor quando são tiras e não em cubos, fica muito mais fácil. Cortei em tiras, deixei na geladeira, no congelador por quase 1 hora, até que comece a ficar congelado. Daí eu passei pelo moedor, disco número 8, eu pesei os temperos e dessa vez usei apenas temperos secos, inclusive o alho. Não usei alho fresco, usei alho em pó. Misturei todos os ingredientes secos. Agora eu vou misturar na carne. Essa mistura deve ser bem feita e deve durar pelo menos 5 minutos. E durante esse processo de misturar bem a carne, eu também vou adicionar a cultura para fermentação. Essa cultura aqui, ela é chamada FRM52. Eu coloquei apenas
meia colher dessa cultura e dissolvi em água sem cloro. Eu vou usar só metade, a outra metade eu vou colocar numa linguiça alemã que eu também estou fazendo. Mas primeiro vamos misturar os ingredientes secos. Ainda estou no processo de misturar bem a carne. Agora eu vou adicionar a cultura de fermentação. Essa cultura se chama FRM52. Ela vai consumir o açúcar que eu coloquei junto com a massa. Eu usei 0,5% do peso da carne e da gordura juntos de açúcar, 0,5%. E isso vai servir de alimento para bactéria. Tem 2 tipos de bactéria na cultura de fermentação. Isso vai fazer com que o pH da carne abaixe, vai aumentar a acidez e depois que eu embalar, ela vai ficar na câmara de fermentação por 3 dias. Esse é um processo muito importante no salame. E nesses 3 dias as bactérias vão consumindo o açúcar e tornando o embutido mais ácido. Isso faz com que evite a proliferação de organismos nocivos, o que torna o salame, porque ele nunca é cozido, nunca é assado, torna ele bom para consumo, seguro para consumo. E depois da fermentação, eu coloco na câmara de secagem ou câmara de maturação, onde que ele vai ficar até perder em torno de 30 a 35% do peso original. Novamente eu vou usar só a metade, porque a outra metade eu vou fazer uma linguiça alemã, também é fermentada, daí a outra metade eu vou usar. Na cultura eu usei 1/4 de uma colher na verdade eu usei metade de uma colher de sobremesa com mais ou menos 1/4 de água. E coloquei metade aqui e outra metade vai ficar para ser misturado com a linguiça Mettwurst que eu vou fazer depois. Continua misturando, tem que misturar bem, alguma coisa entre pelo menos 5 minutos, de 5 a 10 minutos. Para que todos os ingredientes peguem bem na carne, incluindo sal de cura. No salame é utilizado o sal de cura número 2, que tem nitrito e nitrato. Visite o meu blog, tem todas as informações sobre os sais de cura, como é que funcionam. Ok, o próximo passo é embutir o salame. Eu vou usar tripa de colágeno. Deixei em água morna por mais ou menos 1 hora, que ela fica mais flexível, mais fácil de trabalhar. Ok, está embutido. Prendi mais firme com barbante e agora eu vou fazer a perfuração.
Essa perfuração é apenas para... Eu deixo isso aqui em álcool por alguns minutos para desinfetar. Faz vários furos para não criar bolha de ar. A carne, se eu separei, eu coloco num plástico, esse filme plástico de cozinha. Amarro e penduro na câmara de fermentação. Isso aqui é só para depois dos 3 dias verificar se a fermentação está funcionando bem. Isso. Próximo passo é inocular o fungo, que vai proteger a superfície do salame e vai evitar que fungos nocivos proliferem. É o próximo passo. Ok, para inoculação da superfície do salame, eu vou usar o fungo do queijo brie. Eu tenho um vídeo, vou colocar mostrando como é que eu fiz. Isso aqui está descansando por 24 horas. É água com o fungo do queijo brie, aquele fungo branco que envolve o queijo brie. Vou colocar numa garrafinha spray. E daí eu vou inocular na superfície do salame nos 3 primeiros dias. Uma vez por dia, nos 3 primeiros dias. Isso deve fazer uma cobertura, se tudo funcionar, uma cobertura branca que protege a proliferação de fungos indesejáveis. E agora vai para a câmara de fermentação. Câmara de fermentação, a umidade vai estar regulada entre 85% a 90% e a temperatura vai estar entre 20 e 25 graus. Essa é a condição ideal para a fermentação. Olá, depois de 35 dias o salame está pronto. Eu usei o fungo do queijo brie para inocular, mas ele não desenvolveu. Até um pouco aqui em cima dá para ver a parte branca, um pouco no fundo, mas ele não dá um pouquinho, mas ele não pegou bem. Eu não sei se é por causa da tripa de colágeno. Possivelmente não, porque eu fiz antes. É melhor usar o molde 600, ele cobre a peça inteira. Mas o lado bom também é que não desenvolveu nenhum outro tipo de mofo. O salame está pronto, levou 35 dias, perdeu em torno de 37,8%, quase 38%. Vamos pro corte. Tá bonito, tá cheiroso. Fica mais fácil você cortar na máquina
mas a ideia aqui é só experimentar. Dá para tirar a tripa de colágeno também, que fica mais fácil fazer fatiar. Muito bom. Obrigado por assistir e acompanhar o blog.